Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você para te abençoar e guardar. Que o Senhor te dê uma semana excelente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Algumas vezes na vida, não são muitas, mas algumas vezes, Deus nos dá a oportunidade de viver a palavra que nós pregamos, ou a palavra que nós conhecemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, naquela que é uma das cartas da prisão, no capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente. Ele estava preso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um grande desafio para você e para mim viver contente, independente das circunstâncias. Se tudo está bom, eu estou contente. Se tudo não está bom, eu estou contente. Porque a fonte do meu contentamento é a certeza de que o Senhor está comigo, de que Ele é o meu Deus, que Ele anda comigo, que Ele conhece as minhas necessidades, que Ele pode, na hora que Ele quiser, se levantar e redimir a minha vida. Por isso, não interessam as circunstâncias, nem mesmo os fatos. A fartura, a escassez, a fome, nada disso importa. Importa é a certeza que o Senhor está comigo, que o Senhor está com você. Isso é que importa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é um estilo de vida, é uma escolha que eu faço, de confiar no Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele é Emanuel, Deus conosco. A minha vida está nas mãos dele. Por isso eu posso enfrentar todas as lutas, dificuldades, circunstâncias e até cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ore comigo. Senhor, obrigado pela certeza que nós temos que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, que a nossa vida está nas suas mãos, que nada pode nos separar do amor do Senhor. Não é a altura, não é a profundidade, não são coisas do presente nem do porvir. Principados, potestades, nada pode nos separar do amor do Senhor. Por isso te louvamos neste momento. Fala ao nosso coração, Deus. Enquanto nos aproximamos do Senhor por meio da sua palavra, fala ao nosso coração. Enquanto te adoramos, fala ao nosso coração. Cria em nós, Deus, a convicção, aumenta a nossa fé e nos dê a convicção de que o Senhor é Deus conosco. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Confia nele. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 52 e 53, está escrito assim: E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam. Jesus estava de viagem, subindo da Galileia para a Judéia. Jesus seguia para Jerusalém, onde ele seria preso, julgado e crucificado. Como você sabe, Jesus viajava a pé. Certamente Jesus estava cansado de viagem e então ele mandou os seus discípulos à frente para preparar um lugar para ele descansar, repousar, dormir. E a Bíblia diz que os habitantes daquela aldeia decidiram que o melhor que eles tinham a fazer naquele momento era fechar as portas para Jesus, mas não receberam. É interessante que a rejeição é uma atitude sempre observável na vida de Jesus. Desde o seu nascimento, a Bíblia diz que não havia lugar para ele. Imagina, José e Maria grávida, sobem para Belém. Chegou a hora dela dar à luz e a cidade está fechada, a cidade estava cheia, diz o texto do Evangelho de Lucas. O texto diz que a cidade estava cheia e uma jovem grávida viajando na hora de dar à luz não comoveu os moradores daquela cidade. Então Jesus nasce numa estrebaria e é deitado num coxo. Não havia lugar para o rei nascer. Ele nasceu então no lugar mais simples e foi deitado, em vez de ser deitado num berço esplêndido, maravilhoso de rei, ele foi deitado numa manjedoura, num coxo, num lugar onde os animais comem. Eu gosto dessa passagem porque aquele que é o pão vivo que desceu do céu é colocado num local de comer, né? Tudo na Bíblia a gente pode aproveitar, né, como ensino, como símbolo. Tudo tem uma mensagem. Parece que tudo tem uma mensagem ali para você garimpar e encontrar, né? O pão da vida nasce, não tem lugar para ele na cidade. A cidade está fechada para ele e ele nasce e é colocado num local de comer. Um sinal de que o pão vivo que desceu do céu, né? O pão da vida é oferecido para nós, para os pobres, para os humildes, o reino de Deus chegando até nós. Que coisa maravilhosa! A rejeição é uma atitude sempre observável na vida de Jesus, desde o seu nascimento, quando não havia lugar de pouso para Maria, para José e para o rei que havia de nascer.
quando Jesus chegou em Gadara e ele libertou o gadareno, logo que as pessoas viram a transformação do gadareno, ele limpo, vestido, assentado em seu perfeito juízo, em vez de acolher Jesus com uma festa e darem glória a Deus pelo grande milagre que eles haviam testemunhado, eles pedem a Jesus que saiam, eles rogam a Jesus: saia da nossa cidade, saia do nosso território. Jesus é expulso de Gadara e agora aqui em Samaria Jesus está subindo para viver, né, aquilo que nos traria paz, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o texto de Isaías. Jesus vai assumir a cruz em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. E ele, quando sobe para Jerusalém, ele tenta descansar, mas não consegue, porque os habitantes daquela cidade, daquelas aldeias, Samaria, não o receberam, os samaritanos não o receberam. Ao falar sobre a rejeição de Jesus, João escreve no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus vem, ele chega em Belém, não há lugar para ele, e ele faz milagre em Gadara, eles expulsam ele da cidade, ele tenta pernoitar nesta aldeia de Samaria e eles não o recebem. João disse que ele veio para os seus e os seus não receberam. A rejeição, porta fechada para Jesus, infelizmente foi naquele tempo uma realidade e ainda é no nosso tempo uma realidade. Apesar dessa rejeição, Jesus insiste, ele continua a nos amar. Jesus ama você e ele nunca desiste de você. Por isso ele insiste, como está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu sempre falo, né? Se você está sempre me ouvindo, você já me ouviu falar de Agostinho, né? O Agostinho de Hipona, filho de uma mãe que insistia muito com ele, uma mãe crente que insistia muito com ele para ele ir para a igreja, para ele abandonar a vida dele de perdição e ir para a igreja. Ele falava assim, orava assim com a ironia própria da inteligência dele, né? Agostinho orava assim: Senhor, me faça santo, mas agora não. Ele queria aproveitar da vida, das delícias da vida, né? E talvez quando Jesus bate a nossa porta, a gente até tenha no nosso coração aquela convicção que nós estamos reprovados diante de Deus e que o melhor para nós é abrir a porta e deixar Jesus entrar. Porém, nós fazemos como Agostinho, agora não. Algumas pessoas fazem isso porque não tem tempo, alegam que não tem tempo, que precisam ganhar dinheiro. Eu não acredito nisso, eu estou muito ocupado agora. Durante muito tempo na minha vida, eu deixei a porta fechada. Eu lembro da minha mãe insistindo comigo e eu falava com ela assim: mãe, eu não conhecia ainda o texto de Agostinho, mas eu falava mais ou menos igual ele, né? Eu falava assim: mãe, minha mãe é também uma santa mulher que orava por nós e insistia para a gente ir para a igreja. Eu falava assim: mãe, estou tão novo, né? Deixa eu viver, aproveitar a minha vida. Quando eu estiver bem velhinho e cansado, aí eu vou para a igreja, mas agora não, eu estou muito novo. Eu falava isso com minha mãe, mesmo sem ter lido Confissões de Agostinho, eu fazia exatamente como ele fazia. Você acredita nisso? Agora não. Eu quero ser santo, mas agora não, agora eu quero aproveitar. Durante muito tempo na minha vida eu deixei a porta fechada, porque eu sabia que a partir do momento que Jesus entrasse na minha vida, tudo deveria sair,
todo o resto deveria sair, o pecado, as imundícias, as pornografias, os palavrões, né? Essa vida mundana, ela tinha que sair da minha vida, e eu, por incrível que pareça, essa é uma escolha que muitos de nós fazemos, né? E a gente sabe, sem que ninguém fale pra gente, que no momento que nós abrimos a porta e deixamos Jesus entrar, e o Espírito Santo começa a falar mais claramente ao nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós não temos outra alternativa, constrangidos pela santidade, pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós, nós sabemos que todo o resto tem que sair, toda sujeira tem que sair, toda treva tem que sair da nossa vida quando a luz entra, quando Jesus entra. Porém, meu irmão, minha irmã, quando eu permiti Jesus entrar na minha vida, e eu experimentei a graça de Jesus, o amor de Jesus, e eu fui surpreendido por tanta alegria, eu fui enchido de tanta alegria. Eu gosto de lembrar que eu saía pela rua, não conseguia andar, eu estava com tanta alegria que eu saía correndo pela rua. Recentemente encontrei uma pessoa lá no hospital da Polícia Militar, que ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, e ele falou comigo assim: eu não estou conseguindo me conter da vontade de ter mais experiência com Deus, de ler a palavra de Deus. E ele me falou assim: onde que eu posso comprar uma Bíblia? E eu fiquei olhando aquela pessoa assim, tão alegre, tão feliz, tão cheia do Espírito Santo, e tão ardendo o coração dele, estava ardendo pela presença, pela comunhão, pela intimidade, e ele sabia que para ele ali agora era o momento dele entrar de cabeça, que mergulhar na palavra de Deus. E ele falou comigo assim: onde eu encontro uma Bíblia? Eu falei assim: você não precisa comprar uma Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia de presente. E eu pensei assim: vou dar ele uma Bíblia do militar de presente, e vou instruir ele como ele deve ler a Bíblia. E eu olhei para ele assim, ele estava tão sedento e tão ardendo, né, pela alegria de abrir a porta e permitir o Senhor entrar. Eu falei assim, abri minha Bíblia assim, tirei um bilhete da minha filha e falei assim: toma para você essa Bíblia, que é uma Bíblia igualzinha essa aqui. Eu falei assim: eu tenho outra igualzinha lá em casa, então eu dou essa para ele, e vai ser mais útil para ele do que para mim. Toma essa Bíblia para você de presente, instruir ele ali como que ele deveria ler a Bíblia. Mas é isso, aconteceu comigo também. Quando Jesus entrou na minha vida, eu ficava lendo a Bíblia o tempo inteiro. Eu lia a Bíblia andando, eu lia a Bíblia sentado no ônibus, eu lia a Bíblia na hora do almoço, eu não parava de ler a Bíblia, e eu ficava maravilhado aqui com o Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, com as cartas, com tudo tinha um sabor tão especial para mim naquele tempo, quando nós abrimos a porta e deixamos Jesus entrar, deixamos Jesus comer conosco, chamamos Jesus para essa intimidade, esta comunhão, comer na mesma mesa conosco. Nós somos tomados de grande alegria. No meu caso, com 28 anos, eu falava assim: por que eu demorei tanto a tomar essa decisão? Lá com a minha mãe, eu falava assim: mãe, agora não, estou muito novo, deixa eu ficar mais velho, deixa eu aproveitar a vida. Depois que eu deixei Jesus entrar, eu falei assim: meu Deus, como que eu perdi tanto tempo, podia ter aproveitado tanto, podia ter oferecido a Jesus a minha juventude, podia ter oferecido ao Senhor, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável, o vigor da minha adolescência, o vigor da minha juventude, né? Mas só agora, com 28 anos, um velhinho de 28 anos, eu venho para o Senhor. Bom, eu já tenho 62, então esse tempo todo, pela bondade e misericórdia de Deus, eu tenho experimentado a alegria de Deus na minha vida, a graça de Deus na minha vida. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é maravilhoso isso? Quando você deixa Jesus entrar na sua vida, você o acolhe, então as circunstâncias já não são importantes. Mais importante
é a intimidade com Ele, a comunhão com Ele e a certeza que Ele está comigo. É Emanuel, Ele é o meu pastor, Ele é a minha rocha, o meu escudo, a minha fortaleza, Ele é o meu irmão mais velho, Cristo, Deus é o meu Pai. Olha o que o Evangelho de João diz, né? Nós lemos, Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu abro a porta, acolho o Senhor Jesus e naquele instante dou acolhimento. A Bíblia diz, quando nós cremos em Jesus, recebemos Jesus, somos feitos filhos de Deus. Existe uma ideia, a propósito, existe uma ideia, um sofisma. Sabe o que é o sofisma? O sofisma é uma ideia equivocada, às vezes uma mentira intencionalmente plantada na nossa mente, no nosso coração, pelo diabo, nosso adversário, né? Ele traz uma seta, ele traz um engano, ele traz uma palavra de sedução, ele traz uma mentira, ele nos apresenta aquilo como verdade, repete aquilo, a gente aceita. Então existe muitas vezes essas convicções que elas, quando nós examinamos a palavra de Deus, esses sofismas são demolidos, são destruídos. Aí existe a ideia, o sofisma de que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Não são, não? Não. A palavra de Deus diz que não. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, se você não recebe Jesus, qual a consequência disso? Você não vai receber a paternidade de Deus. Como que eu sei isso? Porque a palavra está dizendo de maneira clara, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, que os filhos de Deus não nascem da carne, mas da vontade de Deus. Mas de que maneira? Primeiro é preciso, segundo o Evangelho de João, que era aquele que deitava no colo de Jesus, ou seja, daquele que recebeu as revelações mais profundas, daquele que gozava da maior intimidade com ele. O que João nos revela? João nos revela que é preciso crer em Jesus e é preciso receber Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo fala crer em Jesus, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. O livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz isso. E aqui no Evangelho de João, João diz que é preciso crer em Jesus e receber Jesus. O que é isso, receber Jesus? É abrir a porta, é entregar para ele o seu coração, é acolher Jesus na sua mesa, é saber que quando Jesus entra, o resto tem que sair. Não dá, Jesus não vai conviver, a luz não convive com as trevas, o santo não vai conviver com o profano, o Senhor não aceita isso. Eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor não aceita um coração dividido. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você o acolhe com as suas dificuldades, com os seus defeitos e deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, ou você vai fechar as portas para ele. Olha, não existe nada melhor, não existe nada mais urgente para você, meu irmão, minha irmã, do que abrir a porta e deixar Jesus entrar, do que abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, do que entregar o comando, o senhorio, o governo, o domínio da sua vida para Jesus. Entrega o domínio da sua vida, do seu coração, da sua mente para Jesus, se submete a Ele. Durante muito tempo da minha vida eu deixei a porta fechada. Eu sabia que na hora que ele entrasse na minha vida, no meu coração, tudo aquilo que era errado tinha que sair. Pornografia tinha que sair, palavrão tinha que sair, fornicação tinha que sair, confusão tinha que sair, bebedeira tinha que sair, droga tinha que sair. Então, eu faço a escolha. Eu vou escolher as delícias desse mundo ou eu vou escolher
a graça de Deus e aquilo que está reservado para mim na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. A minha esperança naquele tempo da minha adolescência estava em aproveitar das coisas desse mundo, das delícias desse mundo. Depois que eu abri mão de tudo isso, acolhi Cristo, a minha vida foi invadida por alegria, por contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Independente do momento, das circunstâncias, eu aprendi a confiar e a crer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. A minha vida está nas mãos dele e ele é o meu pastor, eu sou ovelha. Uma característica da ovelha, sabe o que? Ela é dócil, ela é mansa, ela se deixa guiar. Por isso que o Senhor não dá como exemplo o bode dá cabeçada, dá chifrada, o bode resiste, ele é rebelde, a ovelha é mansa, ela se deixa conduzir. O Senhor fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, meu irmão, minha irmã, para a gente concluir, não existe nada melhor para você. Não existe nada mais urgente, não existe nada mais importante do que abrir a porta e acolher Jesus. Do que abrir a porta e deixar Ele entrar. De recebê-lo na sua casa, no lugar de honra, não como visita. A pessoa bateu na minha porta hoje. Eu dei para ele comida, eu dei para ele água, ele agradeceu, me abençoou, eu recebi a bênção e ele foi embora. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus quer ser o centro da sua casa, o centro da sua mesa, a figura permanente mais importante da sua vida. Ele quer conduzir você. Você vai deixar ou você vai resistir? O Senhor mandou os discípulos dele, aí o discípulo enviado na frente para preparar no seu coração pousada para Jesus. Vai na minha frente, Cícero. Vai e fala para esse que está me ouvindo, para essa que está me ouvindo, que eu quero entrar e ter pousada no coração dele, no coração dela. E eu venho à frente e falo com você, o Senhor quer pousar. O Senhor quer pousada na sua casa, no seu coração. Enviou mensageiros que o antecedessem. Entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada, mas não o receberam. E você? Abra o seu coração, acolha Jesus. Não existe nada melhor, não existe nada mais urgente. Você pode fazer isso agora com uma oração bem simples, declarando para Deus, Pai, eu recebo Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu por meus pecados. Eu acolho a Jesus na minha vida, no meu coração, como meu Senhor. Eu confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é o meu Redentor, Jesus é o meu pastor. Eu sou sua ovelha e entrego a minha vida nas suas mãos. Faça essa oração, meu irmão, minha irmã. Abra a porta da sua casa, abra a porta do seu coração. É inevitável, né? Não lembrar da música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Então, fala com o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, tira tudo que não presta, faz uma faxina, faz uma limpeza aqui, tira tudo que não presta, que não te agrada e vem governar, comandar a minha vida, ser o meu Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor, eu te louvo nesta hora. Como é bom estar na sua presença. Obrigado por aquele dia, Deus, já um pouco distante, em que eu abri a porta do meu coração e te acolhi como meu Senhor e Salvador.
Deus, é verdade que na minha experiência eu entendi que eu fiz isso tão tardiamente, mas eu sei agora que o melhor dia para eu fazer isso é agora, que o melhor momento é agora. Se o Senhor está à porta e bate, eu quero abrir a porta da minha casa, abrir a porta do meu coração, te acolher, não como visita, mas como meu Senhor, como meu Redentor, como meu Salvador, como meu pastor. E eu te peço, Jesus querido, transforma a minha vida. Tira das minhas costas toda a sobrecarga, tira da minha mente tudo que não te agrada, tira do meu coração tudo que não agrada o Senhor. Incendeia o meu coração pela presença do seu Espírito, para que, ardendo o meu coração, possa te buscar na sua palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Senhor, que fique longe de mim, Deus, a rejeição ao Senhor, que não haja em mim de maneira nenhuma a atitude de fechar a porta, de rejeitar ao Senhor, de não te acolher. Abençoa, Deus, eu te peço nesse momento, o meu irmão, a minha irmã que ora comigo, o Espírito Santo fale ao coração dela e fala de maneira especial, para que ela possa se render ao Senhor, para que ela possa abrir a porta, para que ela possa te acolher na vida dela. Senhor, e quando ela faz essa oração de confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor, Deus, faça o milagre, que ele possa experimentar na vida dele, na vida dela, a alegria, Deus. Senhor, o Senhor que é um Deus vivo, que fala conosco, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, como só o Senhor fala. Fale à mente, fale ao coração. E, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, neste dia, faça um grande milagre, que é, Deus, transformar, mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Nos fazer, como diz a sua palavra no texto que eu li, filhos de Deus, filhas de Deus. Faça isso porque nós te recebemos, nós cremos no Senhor e nós te recebemos. Recebemos a Jesus Cristo. Cremos na cruz, cremos na ressurreição, cremos que o Senhor vai buscar a sua igreja e que seja breve. Por isso nós oramos. Eu quero te pedir, Deus querido, que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, não acrescenta dor, que a presença do seu Espírito Santo, que nos faz, ó Deus, estar contentes em toda e qualquer situação, esteja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor cure, Deus, a enfermidade no corpo, na alma e no espírito. Que o Senhor liberte de todo mal. Que o Senhor, Deus, no nome de Jesus, mude a sua mente, mude o seu coração. Que toda mentira, engano, sofisma seja anulada em nome de Jesus. E que, ó Deus, o meu irmão, a minha irmã e sua casa sejam abençoados agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você, meu irmão, minha irmã, aprenda a viver contente com Cristo, em Cristo, por Cristo, em toda e qualquer situação. Excelente semana para você. Deus te abençoe.